A coleção Raízes Indígenas nasceu do desejo de exaltar os povos originários, aqueles que foram os primeiros homens que habitaram a Terra e, por direito, são os seus verdadeiros donos. Muitas vezes esquecidos, discriminados e vítimas de preconceitos, é dever de cada um valorizar os povos africanos e indígenas e a grande herança cultural que eles nos deixaram e que se renova a cada dia. Livros de atividades. Jongo e a dança secreta. Você sabia? O tráfico de escravos foi extinto no Brasil no ano de 1850. Então, os escravos passaram a ser tratados como um artigo valioso. Foi quando começaram a surgir as primeiras leis a respeito dos escravos no país. Você sabe quais são elas? A Lei dos Sexagenários surgiu em 1885 e dava a liberdade a escravos com mais de 65 anos de idade. Na prática, servia para que os senhores das fazendas descartassem os escravos menos produtivos como uma simples mercadoria usada. A Lei do Ventre Livre surgiu em 1871 e considerava livres todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Como os pais permaneceriam escravos, a criança podia ficar aos cuidados dos senhores até os 21 anos. Assim, também trabalhava sob uma escravidão disfarçada de liberdade. Conhecendo o jongo. O jongo é uma manifestação cultural que existe até os dias de hoje. Muitas regiões do Brasil ainda preservam a prática e a ensinam para os mais novos. No jongo, a música ou o canto tem uma forma poética que serve para recordar a terra natal, a vida cotidiana, a natureza e os códigos utilizados na época da escravidão, para que o capataz não compreendesse o que era cantado pelos escravos. Não existe jongo sem tambor, eles são fundamentais, porque recordam os ancestrais africanos e dão um ritmo para a música. O tambor é feito com couro e chamado de caxambu, tambor de som mais grave, e candongueiro, tambor de som agudo. Quando os escravos se reuniam para praticar o jongo, acendiam uma fogueira. Ela serve tanto para afinar os instrumentos, quanto para relembrar dos ancestrais africanos, iluminando a noite. Para saber mais. No decorrer do livro, você leu algumas frases que são pontos do canto de jongo. Vamos conhecer mais sobre elas? Vamos embora, a coroa do rei alumiou. Quando os escravos paravam de trabalhar, eles cantavam assim. O rei era o sol e a coroa do rei era a lua, avisando que já anoiteceu. O galo já cantou bem cedo, levanta que chegou a hora. Capitão do mato tá dormindo, não chora por mim, não chora. Aqui, os escravos estão combinando de fugir da plantação de café. O galo representa um escravo mais velho, que está liderando a fuga. O capitão do mato é o capataz. Pisei na pedra, a pedra balanceou, o mundo estava torto, a rainha endireitou. Pisei na pedra, a pedra balanceou, o mundo estava torto, a rainha endireitou. A pedra aqui representa D. Pedro II, pai da princesa Isabel. Os escravos confiaram que ele traria a libertação dos escravos. Mas ele recuou, balanceou.
Aqui, os escravos também elogiam a princesa Isabel, dizendo que ela trouxe a liberdade desejada. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888 e aboliu a escravidão completamente no Brasil. Apesar disso, a vida dos negros continuou muito difícil, porque o governo não oferecia boas condições de vida e trabalho para os ex-escravos, e muitas pessoas continuaram tendo preconceito contra os negros. Uma lição importante. No jongo, há uma valorização muito grande dos mais velhos. Eles carregam consigo toda a herança ancestral e muita sabedoria, por isso são tratados com extremo respeito. Às vezes, por preconceito ou desconhecimento, algumas pessoas relacionam o nome preto velho com práticas religiosas. Na verdade, esse termo vem dos primeiros anciões que foram trazidos da África como escravos e propagaram seus conhecimentos sobre a natureza, a cultura e os ancestrais, fazendo com que a memória cultural permanecesse viva até hoje. Sugestão de atividade. O jongo é apenas uma das muitas práticas e danças de origem africana que foram incorporadas à cultura brasileira. Existem outras, como por exemplo, a dança do Congo ou congada, umbigada, lundu, samba de roda, frevo, capoeira e muitas outras. Junto com seus amigos e professores, pesquise sobre cada uma dessas danças. Em seguida, faça um mural com as imagens que as representem. Omo, o Rio da Liberdade. Você sabia? As tribos que vivem na região do Vale do Rio Omo realizam um trabalho de pintura corporal bastante rápido e requintado, que pode se assemelhar às pinturas de Picasso, Miró, Paul Klee e Tapes. Você já conhecia esses pintores? Ao lado, algumas de suas obras. Veja como a arte não tem fronteiras. Conheça algumas pinturas corporais feitas pelos habitantes do Vale do Rio Omo. Você sabia? O crescimento econômico pode destruir a cultura dos povos da região do Vale do Rio Omo. Há projetos de criação de barragens para uma usina hidroelétrica que tomaria toda aquela região, de modo que o Rio Omo será reduzido em tamanho, comprometendo assim toda a forma de vida das tribos que vivem atualmente no local. É uma disputa constante. Sugestão de atividade. Você já viu uma máscara africana? As tribos do Rio Omo as utilizam e grande parte das tribos africanas também. Mas qual é a sua origem? Elas são uma parte muito importante da arte africana e acreditava-se que elas tinham poderes mágicos, capazes de curar as pessoas, trazer chuva ou curar a natureza, conforme a máscara que a pessoa estivesse utilizando no momento. Veja ao lado algumas máscaras africanas muito antigas. Conta-se que o artesão que as produzia ia até a floresta, longe da sua tribo, e a compunha durante um ritual. Por isso que cada máscara é tão diferente uma da outra. Agora, com a ajuda do professor, siga o passo a passo da página seguinte e crie você também a sua máscara africana. Depois, pode ser feito com a turma toda, uma exposição em sala de aula, para que todos conheçam um pouco mais sobre a África. Passo a passo. Você vai precisar de uma bexiga tamanho médio, papel de jornal, cola, tesoura, tinta guache diversas cores, estilete. 1.
Com a bexiga cheia, colhe o papel de jornal em toda a sua extensão, até que complete 2 ou 3 camadas de cola e jornal. Deixe secar bem. 2, Fure a bexiga e corte-a no meio. Ela terá a textura um pouco mais grossa do que uma casca de ovo. 3, Com a ajuda de um adulto, recorte os olhos e a boca com um estilete. 4, Agora, pinte sua máscara com a tinta guache. dica. Depois de pronta, colhe elementos de reciclagem como botões, tampinhas de lata de refrigerante e outros itens em sua máscara. Vai ficar muito especial. Sugestão de atividade. Que tal criar um colar ou pulseira africana? São elementos muito importantes na tradição das tribos do Vale do Rio Omo. Os habitantes são capazes de produzir enfeites corporais muito bonitos a partir de flores, frutos secos e folhas. Siga o passo a passo e presenteie seus amigos. Você vai precisar de folha de jornal, cola, tesoura, tinta guache de diversas cores. 1, Separe folhas de jornal inteiras e enrole-as até formar um canudo. 2, Junte os canudos de jornal formados nas suas extremidades com cola. 3, Espere secar e depois pinte-os com tinta guache da sua preferência. 4. Pronto! Você agora pode juntar várias pulseiras e usar junto com a máscara. Você sabia? Nas tribos africanas, o conhecimento é passado de geração em geração através da tradição oral, ou seja, aquilo que é transmitido culturalmente dos pais para os filhos. Assim, os anciãos têm um papel muito importante, que é o de perpetuar o conhecimento. Tal costume chegou até nós através da contação de histórias. Através de um sorteio, sugiro aos colegas de classe que contem uma história que pode ser retirada de livros ou que tenham aprendido dos pais ou avós. Faça uma tarde de contações em sua escola. Anhangá, o protetor das matas. Você sabia? Uma das formas de destruir a natureza e atrair a ira do Anhangá é a poluição dos rios e do solo com os objetos que jogamos fora de forma inadequada. Veja quanto tempo leva para cada elemento se decompor. Papel, de 3 a 6 meses. Cigarro, 5 anos. Pano, até 1 ano. Nylon, 30 anos. E o plástico, mais de 100 anos. Metal, 100 anos. Madeira, 13 anos. Borracha, tempo indeterminado. Vidro, mais de 700 anos. Chiclete, 5 anos. Você joga chiclete no chão? Saiba que, ao jogar chiclete no chão, o cheiro adocicado e o sabor de frutas atraem os passarinhos que engolem o chiclete. Preso em seu bico, ele faz com que morram sufocados. O certo é embrulhá-lo em um papel e jogar na lixeira. Viu só? Por isso devemos nos desfazer do lixo de uma forma correta e consciente. Vamos começar pelo papel, que pode ser reciclado. Veja como na página seguinte. Sugestão de atividade. É hora de reciclar. Com o papel reciclado, podemos fazer bloco de anotações, capas de caderno e agendas, e muito mais. Você vai precisar de sobras de papel de qualquer tipo, balde, peneira de plástico e bacia. Primeiro, rasgue o papel em pedaços bem pequenos e depois coloque-os de molho em um balde de 10 litros de água por 24 horas. 2.
Recolha pequenas quantidades de papel do balde e coloque no liquidificador, com mais de 1 litro de água, por mais ou menos 1 minuto. 3. O papel batido vai ficar com a consistência de um iogurte. Coloque-o em um recipiente de plástico. 4. Mergulhe a peneira no recipiente de plástico e vá retirando o papel que irá se parecer com uma massa. 5. Coloque o papel em uma forma de massa sobre um tecido, que pode ser uma fralda de bebê. 6. Pendure no varal para secar e pronto! Você terá papel reciclado. Dica: misture pigmentos de tinta guache no papel enquanto estiver na forma de pasta. Assim você terá papel colorido. Outra sugestão é colocar fios coloridos ou folhas secas enquanto estiver secando. Dará um acabamento muito bonito. Para saber mais. Como você aprendeu na história, o Anhangá é um defensor da floresta e causa medo nos caçadores e naqueles que tentam destruir com o equilíbrio da natureza. Devido ao desmatamento, queimadas, caça, pesca e outras formas de exploração inadequada, muitos animais estão em riscos de serem extintos. Conheça algum deles: arara azul, o mico-leão dourado e a onça pintada. Também temos o tubarão branco, pica-pau de cara amarela, baleia azul e o peixe-boi. Você sabia? A água também é usada de forma desmedida pelos homens, que muitas vezes não pensam em economizá-la para gerações futuras. Apenas 3% da superfície terrestre tem água própria para uso. Por isso, é importante a conservação de um bem tão precioso. A água pode ser encontrada em outros elementos da natureza, como no interior das plantas. Por isso, é cada vez mais importante preservar as florestas, que são parte do nosso reservatório de água potável. Na hora de regar as plantas, substitua a mangueira por um regador manual. Não deixe a torneira aberta enquanto ensaboa as mãos ou escova os dentes. Aproveite a água da chuva para regar plantas. Você pode armazená-la em baldes. O óleo jogado pelo ralo da pia entope o encanamento e polui os rios. Não lave a calçada com mangueira. Use uma vassoura. A natureza agradece. Maraí, a Vitória Régia. Você sabia? O livro que você acabou de ler traz uma série de palavras de origem na língua indígena tupi. Por exemplo, Jaci, Maiara, Aracê. Muitas cidades brasileiras também têm nomes de origem tupi. Conheça alguma delas. Guajará-Mirim, Rondônia. Árvore Pequena. Iguatemi, Mato Grosso do Sul, Lagoa Verde. Guaporé, Rio Grande do Sul, região dos vales e rios. Sapiranga, Rio Grande do Sul, óleo vermelho. Apiauí, São Paulo, Rio dos Meninos. Bauru, São Paulo, cesto de frutas. Jacareí, São Paulo, Rio dos Jacarés. Araxá, Minas Gerais, Planalto. Uraí, Minas Gerais, semente. Acajutiba, Bahia, abundância de cajus. Aporá, Bahia, Monte Bonito. Buerarema, Bahia, madeira de construção. Guaratinga, Bahia, garça branca. Itabuna, Bahia, pedra preta. Guarupi, Tocantins, Rio do Cascalho. Gravatá, Pernambuco, folha pontiaguda.
de atividade. A cerâmica é um material muito presente na arte indígena. É a herança dos antepassados, geralmente produzida pelas mulheres da tribo. Na época da seca, as índias recolhem o barro, armazenando-o. Depois, o amassam com um pilão. Assim surge a cerâmica indígena. Veja alguns exemplos ao lado e vamos criar a nossa própria arte. Passo a passo. Você vai precisar de uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de sal, tinta guache marrom, palitos de dente. 1, Misture o sal e a farinha de trigo em uma bacia grande. 2, Vá acrescentando água devagar e mexendo a massa até que ela fique homogênea e pronto! 3, Agora finalize sua arte com tinta guache marrom. 4, Por fim, faça detalhes em relevo com um palito de dente. Deixe secar e está terminada sua peça indígena. Os alimentos. Sabia que muitos dos alimentos que estão na nossa mesa têm origem indígena? Veja só: cará, milho, batata doce, feijão, abóbora, cacau, tomate, amendoim, guaraná. Para saber mais. Cada pintura que os índios realizam no corpo tem um significado diferente. Algumas tribos utilizam a pintura para diferenciar os grupos. A pintura indígena é considerado um código social. Da mesma maneira que nos identificamos com roupas, os índios fazem com a pintura. Normalmente, as pinturas corporais são inspiradas em seres da natureza. A tinta é feita com urucum, que produz o vermelho, o genipapo para o azul escuro e o calcário para o branco. Os índios Cadiuel, por exemplo, têm muita expressão em suas pinturas corporais. Normalmente, elas são feitas com suco de genipapo e muito presente nas celebrações. O mesmo padrão de grafismos que usam no corpo é utilizado na decoração e cerâmica. A tribo dos índios Carajá usa a pintura corporal como um marco de passagem entre uma idade e outra. Os meninos, quando tornam-se moços, usam pinturas corporais específicas e assim até chegarem à idade adulta.